pesquisadores vêm colocando questões. Todos os panelistas e debatedores para que a gente possa conversar um pouco. Eu já tenho aqui algumas perguntas comigo, então quem tiver outras perguntas também pode ir mandando aqui pelo Q&A, né? Eu vou pedir para que mande pelo Q&A para ficar mais fácil da gente identificar como perguntas, né? Pelo chat eventualmente pode ficar um pouco confuso, mas também pelo chat a gente geralmente consegue identificar. Muito bem. Então, eu gostaria que a gente pudesse retomar um pouco. Cristiano, eu acho que se você puder comentar um pouco sobre estratégias, né, sobre o que você acha prioritário aí do que foi trazido pelo Márcio, e se você vê a possibilidade disso ser levado a outras regiões também, esse telerastreio que ele mencionou, né? E também acho que como isso dialoga com o que o João Paulo também colocou já, né? De trazer a pessoa, a equipe de saúde da pessoa para junto dela agora, dessa forma, à distância, né? E os benefícios disso, né? E a capacidade das secretarias, né, eventualmente do Ministério, de apoiarem esse tipo de ação. Então, Mike, tem algumas coisas que a gente, enquanto gestão estadual, a gente bebe muito da fonte das experiências dos municípios, né? A grande questão é que a gente tem que buscar sempre estabelecer isso de forma compartilhada, pactuada, para todo o estado. E aí a gente está falando de 417 municípios. Então, no que se refere às ações de monitoramento, a gente construiu uma estratégia que ela está toda ela baseada na atuação do agente comunitário de saúde, até pela mesma lógica que a gente tem discutido e tem discussões internacionais no que se refere à contaminação do Covid, que é estabelecer um bloqueio da transmissão a partir de detecção precoce, isolamento e detecção de contatos, dos contactantes. Então, ali a gente consegue estabelecer esse tipo de orientação. Então, a gente construiu uma estratégia que ela serve como uma ferramenta para os municípios, ela é uma ferramenta simples, que a gente não conseguiu oferecer uma tecnologia mais da internet, porque uma parte dos municípios não tem essa possibilidade. A gente está falando de 26 mil agentes comunitários de saúde aqui na Bahia, de 4.380 equipes. Então, é uma quantidade significativa, né, de profissionais, e é um curto espaço de tempo, né? Diferente, por exemplo, de Márcio. Márcio já tem uma vinculação lá com aquela equipe muito próxima. E, então, isso ajuda muito. Mas a gente foi vendo experiências nos municípios que deram muito certo, agregando tecnologia de tablet que os agentes utilizam para fazer o cadastramento. Eles incluíram essa planilha e essa orientação que a gente fez e partiram a fazer essas identificações e com isso conseguiu fazer o monitoramento. Em questão de uma semana, a gente já tinha mais de 80 mil pessoas sendo monitoradas. Então, isso é muito rápido. Hoje, a gente já tem mais de 200 mil pessoas aqui na Bahia sendo monitoradas pelos municípios. E isso é impactante, né? A gente consegue fazer, digamos, dar uma resposta e também trazer para a pauta das pessoas a necessidade de isolamento, do autoconhecimento, da identificação das pessoas que têm maior risco, porque nessa planilha a gente estabelece isso para conseguir ter uma orientação. Então, detectando essas pessoas, aí entra a equipe de saúde da família, que daí vai fazer toda uma avaliação presencial, né, para poder, inclusive, nos casos de síndrome gripal, estratificar o risco, inclusive, de internação.
né, que aqui na Bahia a gente tem uma proposta de internação precoce, né, para aquelas pessoas que têm um diagnóstico ou um diagnóstico clínico e que tem agregado a isso um risco já estabelecido, né? Então, isto a gente tem essa possibilidade de a gente fazer isso aqui na Bahia. Para além disso, uma das coisas que a gente também conseguiu articular com a Faculdade de Medicina da Bahia, com o nosso Centro de Diabetes, Centro Estadual de Diabetes, CEDEBA, e também com o CICAM, né, que é o Centro de Controle do Câncer aqui da Bahia, onde a gente conseguiu começar e já tem algumas evoluções muito boas na perspectiva de se fazer teleinterconsulta. Porque como o Telesaúde está aqui nessa diretoria, o que a gente estabeleceu foi ter especialistas da Faculdade de Medicina, que tem um ambulatório e que está o ambulatório fechado, e eles dispuseram para nós 80 especialistas, professores, e esses professores eles respondem teleconsultas e também fazem teleinterconsulta com os médicos da atenção básica. Então, o médico da atenção básica, quando tem algum tipo de dificuldade, precisa ter uma conduta diferenciada, ele, via o sistema nosso de telesaúde, ele consegue fazer essa interlocução com esse especialista da Faculdade de Medicina da Bahia. E, a partir disso, a gente viu que a gente podia dar um passo à frente e começou a já pensar num sistema de teleregulação. E aí é o que a gente está avançando com o CICAM e com o CEDEBA, onde eles estratificam o risco e, a partir disso, naqueles casos que é extremamente necessária a presença, eles mesmos estratificam, avaliam a necessidade de avaliação presencial, agendam para que essa pessoa possa vir presencialmente ser atendida. Isso foi pactuado na CIB, para você ter uma ideia, na Comissão Intergestora Bipartite, com os secretários municipais. Tem uma resolução que estrutura isso. Ainda as equipes estão se organizando, a demanda ainda é muito, muito pequena ainda, porque tem uma questão cultural, mas já tem muita gente sendo atendida. Tem experiências fantásticas, inclusive, de atendimentos a mais de 1.000 quilômetros aqui de Salvador, de pessoas que tinham a família inteira com Covid e precisavam de uma segunda opinião de um especialista, um infectologista, para que pudesse dar continuidade ou internar a pessoa. Foi feito, a pessoa começou a ser monitorada, continuou na casa dela. Esta senhora, o filho de 3 meses e o marido, e tiveram cura, né, depois do período, tudo teve algumas complicações, mas puderam ser tranquilamente conduzidas. Então, é disso que eu falo, assim, a pandemia ela trouxe uma realidade para a gente e a gente teve que ser criativo, a gente teve que construir estratégias, teve que muita gente se sensibilizou, muitos profissionais, professores, universidades. Márcio é uma pessoa que faz parte desse rol de profissionais, professores que estão sempre à frente, sempre servindo muitas vezes de consultor nosso para a gente poder construir políticas públicas que atinjam as pessoas, né? Então, e isso a pandemia também trouxe como desafio, mas também é algo que agora a gente já tem clareza de que isso vai permanecer de forma positiva. Então, tanto que a gente fez questão de construir fluxos, construir resoluções, né, para que se garanta esse tipo de continuidade. Ótimo, não, é bastante interessante, acho, Cristiana, acho que até já havíamos conversado sobre isso,
como agora a pandemia nos obriga também a pensar em tudo o que vai continuar pós-pandemia também, né? Porque muita coisa que antes não era valorizada, não havia sido testada ainda, teve que ser rapidamente implementada e, eventualmente, agora está dando muito certo, né? Então, não vai se poder abrir mão, né, para poder continuar os bons resultados. Eu gostaria de pedir para a Carla fazer alguns comentários em relação, né, acho que se discutiu muito sobre o poder, né, da equipe, então, da equipe está muito bem qualificada, né, o Márcio colocou isso, a Carla, na realidade, é uma ativista da qualificação profissional em diabetes, né, então, acho que pode falar um pouco para a gente sobre a experiência dela, assim como em relação à incorporação da tecnologia que o Márcio falou, e ela também expôs da importância disso, né? E, Carla, como eu já estou fazendo uma pergunta com muitas perguntas, vou fazer uma última também, que é a seguinte. Hoje a gente viu o Gabardo falar na entrevista, né, que as pessoas com doenças crônicas e de mais idade não devem sair, né, não devem frequentar, né, lugares públicos que estão reabrindo, etc., né, que deve continuar a quarentena, né? Então, gostaria de ouvir um pouco as suas recomendações a esse respeito também. Bom, começando pela última, que é a que eu me lembro mais, depois você fala as duas primeiras que eu já esqueci. Mas em relação à última, é isso, Mark, essas pessoas que têm um risco maior para desenvolvimento da forma mais grave, que são aqueles extremamente descompensados do ponto de vista glicêmico, essas pessoas elas têm que ser atendidas, de preferência, elas têm que ser atendidas, ponto, remotamente ou por meio de um representante da família, desde que ele leve, como a gente comentou, todos os subsídios para que o profissional de saúde consiga avaliar de uma forma boa e, se necessário, entrar em contato com os ambulatórios especializados, né? Então, essa organização da saúde, ela precisa funcionar, e principalmente em períodos de caos, como a gente está vivendo, ela precisa funcionar com essa conectividade remota mesmo, em princípio remota. Sei das dificuldades, a Nilce, que é uma super, né, profissional da saúde pública, trabalha em Jundiaí, ela fez algumas perguntas, se a gente poderia, por exemplo, também acrescentar critérios de vulnerabilidade social. Eu acredito que a gente usando a glicada como um identificador de risco maior, ou mesmo as hipoglicemias graves, enfim, mas a gente tendo um parâmetro desse como identificador de risco mais elevado, que é o que está na literatura, o Márcio falou, saiu um monte de trabalho, e esse número de 180, Márcio, ele é cabalístico, né? É esse o número que mais aparece. E a glicada, ela tem uma correlação muito interessante, né? Quanto mais você aumenta a glicada, maior o risco e maior a mortalidade. Isso em pacientes domiciliares, nem estou falando de pacientes hospitalizados. Esses são dados da base de mortalidade do Reino Unido, né? Então, o que é fundamental agora, né, Mark? Aí você falando das questões de saúde pública e de insulinas e afins, né? A gente teve uma luta, todo mundo aqui participou, né, de 4 anos para a incorporação de um análogo rápido. E hoje, numa situação de pandemia, pasmem, mas esses análogos estão com a demanda reprimida. Por quê? Por burocracia, né? Apesar de ter sido adiado por 90 dias. Essa foi uma luta também que partiu da SBD de pedir ampliação dessas receitas, de LME, de tudo, porque não dá para esses pacientes ficarem indo e vindo, né? Então, uma coisa que eu acho que é o pedido realmente máximo aqui, né, é não deixar faltar medicamentos e insumos para pacientes crônicos. Sem isso, a gente não tem muito como atuar. E a glicada, Nilce, eu acho que é uma pergunta aqui que eu já estou respondendo a ela, Mark. Eu acho que a glicada, ela reflete outras conjunturas, né, como a vulnerabilidade social, o nível de cognição familiar, de escolaridade. A glicada, ela termina nos refletindo isso, porque, infelizmente, esses são os estratos de pacientes que têm um controle glicêmico mais inadequado em nosso país, né? Então,
não pode faltar, né? Num período crítico como a gente está vivendo, que o clamor é: vamos melhorar o controle das pessoas com diabetes, daí falta por 3 semanas fita para monitorização, fica difícil. A insulina, que não está sendo dispensada, mas que está sendo estocada, ela não está sendo dispensada para o paciente por questões, entendo, burocráticas, tem que ficar tudo regulamentado, tem, mas tem que haver também, todos nós temos que ter um exercício de algumas coisas, entre elas, resiliência, e vou fazer o máximo que eu posso fazer por aquela pessoa que está me pedindo. Então, esses passos, eles precisam ser dados, né? E sim, a telemedicina é um recurso que eu acho que, como sobrou da Primeira Guerra Mundial a penicilina, eu acho que agora a telemedicina ela vai ganhar um espaço, de fato. Existem diversas ferramentas de avaliação, vocês sabem, conhecem, avaliação de pés, né, para pacientes com diabetes, avaliação remota de pé, avaliação de teleoftalmologia. Então, não faz sentido, né, a gente pensar, puxa, um paciente descolou a retina, perdeu a visão, porque não conseguiu fazer nesse tempo a avaliação de fundo de olho, né? Então, todas essas questões, e acesso. Nós moramos num país enorme e que não tem profissionais em todos os pontos. Então, o acesso é extremamente importante e isso, sim, a tecnologia pode prever, né? E dados, né, Mark? Eu acho que a gente não consegue trabalhar com pessoas com diabetes sem ver os dados dessas pessoas. Como é que eu posso controlar uma glicemia que eu não sei onde está? Eu não sei quando ele tem hipo, eu não sei quando a glicemia sobe. Então, eu acho que acesso a todo esse tipo de informação na conjuntura atual, quem permite são essas tecnologias, sim. A telemedicina permite esse acesso. E, Nilce, a estratificação pela glicada eu acho que é um bom tamanho, né? A gente poderia separar esses pacientes por hemoglobinas glicadas altas, mais altas e extremamente altas, porque quanto mais elevada, maior o risco. A gente elencou maior que 9, pensando que a glicada média do nosso país é 9,1, ou seja, tem um número absurdo aí com esse valor de glicada, mas o que tem 10 de glicada tem um risco maior de ter uma forma mais grave. Então, vamos elencar, talvez, eu sei que é difícil ter acesso aos exames laboratoriais, enfim, mas a gente tem que se reinventar. Saúde suplementar, saúde pública, a gente vai ter que se reinventar para dar um tratamento adequado e melhorar o controle desses pacientes. Muito obrigado, Carla. Acho que esclarecimentos aí bastante importantes. E a gente tá chegando já ao final, né? Quem mandou outras perguntas, a gente vai colher essas perguntas e procurar responder depois na nossa página do Facebook, as perguntas. E eu gostaria de pedir, então, para o João Paulo, o José Otávio e o Márcio, se eles puderem fazer alguns comentários, né, antes da gente encerrar, já que eles não tiveram ainda a oportunidade de falar depois da fala deles, e especialmente eu gostaria, se eles puderem focar no quais componentes, né, e o que foi aprendido agora durante a pandemia que eles entendem que vai ficar, né, e que precisa, aliás, ficar, porque melhorou e que ainda vai melhorar ainda mais o sistema de saúde, seja público, seja suplementar. Obrigado aí pela oportunidade, eu vou ser bem breve por causa do horário. Eu acho assim, o primeiro de tudo é que já foi dito aqui, a Carla acabou de ressaltar isso, a questão da telemedicina, eu diria até não só medicina, mas a telesaúde como um todo. Eu acho que não vai ter retorno para a saúde suplementar e provavelmente os conselhos vão ter que abrir mão de uma série de restrições que tinham e acabar com essa história e realmente deixar que as coisas aconteçam. Não dá mais para a possibilidade de ter uma nova onda ou uma nova doença que surja e a gente ter que, às pressas, desenvolver esses recursos. Um outro ponto também que aí é mais interno na minha operadora de plano de saúde é que a gente precisa investir mais ainda, e olha que a nossa operadora é considerada aí uma que investe pesado em dados e informações. Eu falei de BI, que a gente tem desde 1998, quando isso nem era tão comum assim nos planos de saúde. A gente tem que parar com o plano de saúde de ficar
tentando fazer gestão de saúde baseado em uso do plano de saúde. Se ele vai na consulta, se vai no exame ou na internação. A gente tem que conhecer a saúde populacional. Então, para isso, a gente também em 2017 fez uma pesquisa de perfil epidemiológico. Estamos refazendo agora, vamos refazer agora esse ano, para que a gente possa, até conversando com o gerente aí de acesso da própria Abbott, vendo essa questão aí até do que a Carla mostrou, do aparelhinho lá, que faz um controle bacana da glicemia. A gente quer talvez montar um projeto piloto especificamente para os doentes de difícil controle. A gente não tem como bancar isso para 1.100 pacientes diabéticos. E exatamente partindo de dados epidemiológicos e dados de saúde. Eu não posso tomar decisões em saúde baseadas em suposições, em dados de literatura de fora. Eu acho que foi o Márcio que mostrou um negócio interessante, um algoritmo que você identifica risco, por exemplo, de internação. Nesse momento, a gente tem 15 dias, de contratar um estatístico para compor a equipe, junto com os analistas de sistema, dessa parte que faz estudos na operadora, exatamente para tentar desenvolver um algoritmo que identifique riscos, inclusive decorrentes da pandemia. Então, partindo de algumas variáveis que ele quer identificar dentro do sistema, quem são os doentes que vão complicar daqui a 3 meses, 6 meses, ou precisar de reinternação baseado em variáveis que a gente nem sabe quais são ainda. Ainda vamos estudar isso melhor. Então, eu acho que ficou, só finalizando, a questão do teleatendimento, a necessidade premente do teleatendimento, mais do que nunca, essa questão de usar mais os dados e informações para que a gente se antecipe aos riscos e possa tomar atitudes realmente sérias com relação à gestão de saúde. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quer que eu falo terminando aqui? Então, Márcio, deixa você fazer o fechamento, então. Deixa eu só fazer um adendo, mas eu esqueci. Por favor. Eu apresentei essas ferramentas, muitas. O glicosímetro já está disponível. Uma coisa importante que a gente tem que discutir em saúde pública são os monitores, os glicosímetros que têm sido adquiridos com uma acurácia extremamente ruim, né? Isso aconteceu aqui no estado, no município de São Paulo, que é aquela situação de você ter, mas não poder confiar plenamente naquilo que você está medindo, no que você está vendo, né? E isso é bastante complicado. E outra questão que, então, tem que ter monitorização, mas tem que ter a monitorização com produtos adequados, glicosímetros e fitas que sejam de custo acessível, mas que tenham uma boa acurácia, né? E a outra questão que eu esqueci de falar desde o início, vocês principalmente da iniciativa em setor público, o GLIC, ele é gratuito, viu? Então, virou a maior base de dados em diabetes do nosso país e é uma ferramenta gratuita e está disponível para o uso por todos os pacientes e profissionais de saúde. Era isso, Mike. Vamos lá, então. Então, vou só fazer alguns comentários e eu vou, primeiramente, tomar liberdade aqui, porque eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou farmacêutico, e eu vou tomar liberdade dos meus 26 anos trabalhando na área da saúde, fazer meus comentários em relação a essa discussão dessa gestão de paciente diabético, do que eu tenho visto ao longo desses anos, e muito mais agora na Abbott, que a gente tem uma área de diabetes bem forte, e também está em várias... A gente tem não só produtos para diabetes como o LibriLink, que foi apresentado pela doutora Freestyle Libre, mas a gente tem também produtos desde o nascimento até a idade adulta, de stent, cardiologia, para poder utilizar. Mas eu queria me fazer brevemente 2 comentários. O primeiro, Marco, da tua pergunta, eu acho que iniciativas como essa, a gente pode tentar parcerias intersetoriais, eu acho que é uma coisa que está mudando bastante, né? Eu acho que acabar um pouco com isso, a empresa privada, a Abbott só quer ganhar dinheiro. Eu estou dando exemplo da empresa que eu represento aqui hoje, mas eu acho que a gente tem coisas como o próprio Márcio, já tive a oportunidade de estar lá em Vitória da Conquista, a gente tem discutido tipos de parceria, o doutor João comentou uma outra agora que estão querendo discutir com eles, mas de alguma maneira a gente participar junto, acho, do setor público, privado, o terceiro setor, para realmente
tentar aproveitar e tirar do melhor o que está fazendo na Bahia, o que está fazendo na Vitória da Conquista, o que está fazendo em São Paulo, e junto a gente tentar agregar um valor. Eu acho que as empresas, eu digo pela Abbott que eu represento hoje, não vê somente a lucratividade, como alguns comentavam anos atrás, assim, como a gente consegue melhorar a saúde, dando sustentabilidade a ela também. E aí eu vou tomar liberdade aqui, bem rapidamente, de fazer, depois eu vou bem rápido mesmo, eu coloquei 9 itens aqui, e tomar liberdade, porque, como eu disse, não sou médico, não sou enfermeiro, sou farmacêutico, mas eu vejo assim que existem alguns desafios para a gente, e aí falando como pessoa também, em diabetes no nosso país, se eu pudesse elencar eles, talvez eu elencaria, tipo, o primeiro, sei lá, ainda falta educação não só para o paciente, educação para a equipe médica, equipe para o educador, para a equipe multidisciplinar. Eu falaria, falta um pouco ainda, a gente, e tudo que eu estou falando aqui, não é que eu não estou indo criticando, acho que a gente evoluiu muito nos longos dos anos, mas ainda falta alimentação adequada. O paciente diabético, a gente vê pacientes sendo mal alimentados ainda, sem ter a consciência como fazer uma nutrição adequada nesse paciente. A gente falou aqui de exames, e foi mostrado com o Covid aí, quantos pacientes não estão fazendo exames, não estão indo nas consultas. Então, assim, de que maneira a gente melhorar isso para que o paciente tenha uma frequência e sequência, né, no médico, para que ele possa fazer o tratamento mais adequado. Falamos aqui também o quarto item, monitoramento dos pacientes. A doutora Carla comentou agora, a gente pode falar de hemoglobina glicada, tira uma série de tecnologias que a gente tem, mas que, na maioria das vezes, é mal utilizada. Então, de que maneira a gente monitora melhor esse paciente? Não adianta o paciente fazer 10 vezes ponta de dedo e esses dados não servir para nada, não utilizar para nada. Então, assim, é minha percepção em relação a isso. O quinto ponto, eu colocaria aqui, gestão de dados. Por exemplo, eu conheço o Dr. João já há alguns anos, eu acho que mais de 10 anos, eu conheço o trabalho do Dr. João, mais de 10 ou 12 anos, quando eu estava em outra empresa ainda. Você vê, há 20 anos fazendo um trabalho de gestão populacional, e a gente vê ainda algumas operadoras de saúde que ainda fica pensando no custo, que é dar um medicamento, dar um exame, e realmente tem outras coisas que a gente pode fazer que mostra lá no futuro que é custo efetivo, que vale a pena mais tratar e cuidar do que pensar só o quanto eu vou gastar agora. Então, assim, eu acho que a gestão de dados é uma coisa super importante e a gente também vê milhões de sistemas, como é que a gente harmoniza tudo eles. A gente vive num país continental e é muito grande, então como é que a gente harmoniza? Porque tem milhares de sistemas. A doutora Carla deu um exemplo do sistema fantástico que vocês estão fazendo, que é grátis. Eu comentaria da conectividade. Como é que a gente melhora essa conectividade? É outro ponto que a gente citou bastante aqui. Mas, poxa, se eu não me engano, eu tenho um dado de 2018, que o nosso país, um estudo de 2018, nosso país tinha 231 milhões de celulares. E naquela época tinha 208 milhões de habitantes. Será que não tem conectividade? Ou será que... Sabe, então, tem coisas que a gente tem que repensar, talvez. E como o oitavo ponto, antes de finalizar aqui, será que a gente utiliza os recursos adequados? O Márcio comentou, e eu tive a oportunidade de vê-la na Vitória da Conquista, os agentes comunitários de saúde trabalhando de bicicleta, a pé, sabe? As pessoas... um trabalho até, não sei se a palavra correta seria sacrificante, mas você vê orgulhoso de estar fazendo o que eles estavam fazendo ali. Será que a gente está usando os enfermeiros corretamente, os farmacêuticos corretamente, os agentes comunitários corretamente, a tecnologia corretamente, os sistemas? Então, será que a gente tem que avaliar como é que a gente adequa melhor e usa melhor esses recursos que nós já temos? Às vezes, muitas vezes fala que porque custa caro esse produto, mas não precisa dar ele para todo mundo. A gente tem que ter certo para quem a gente dá aquele recurso, né? E, por fim, e de novo, gente, me perdoem, não falei, eu não sou médico, sou enfermeiro, não sou, é um pouco da minha visão em relação a tudo isso que nós estamos discutindo, né? A gente tem que ter, o ano passado eu estou participando bem de perto da publicação da Política Pública de Diabetes, né, que foi publicada no Legislativo, e a gente viu que faltou uma série de coisas ainda, a gente está discutindo isso, a própria Sociedade Brasileira, com a doutora Carla, a gente sabe que é muito atuante em relação a erros, a tudo isso. Como é que a gente tem um protocolo adequado para o nosso país, mas que seja regionalizado? Que não dá para fazer o que faz na São Paulo dentro no interior da Bahia ou lá no Amazonas, é diferente. Como é que a gente consegue talvez adequar tudo isso? Então, assim, fica esses meus críticas construtivas. A gente andou muito, avançou muito, mas eu acho que tem muita coisa para a gente tentar ver como é que a gente adequa todos esses 9 pontos, na minha visão, para a gente realmente continuar galgando sucesso em relação aos pacientes diabéticos. Obrigado, Marco, pela oportunidade. Obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Viu? Muito obrigado. Acho que muito a ver com otimização, né, de todos os recursos, sistemas e tudo mais, né? Márcio?
Obrigado. Para finalizar, assim, eu acho que vocês falaram de forma bem ampla, né? O que realmente a gente deve fazer de agora em diante. Eu acho que a Covid-19, ela também serviu para encurtar algumas distâncias, né? De coisas que a gente pensava antes que, digamos assim, eram verdadeiros tabus, né? Como o Cristiano falou, a equipe do Telesaúde Bahia soube aproveitar bem, né? Esse período tem uma base enorme aí de quase de 200 mil atendimentos, né? No sistema público, no SUS. Eu acho que há uma janela de oportunidade agora para o uso dos agentes comunitários de saúde, monitoramento de pacientes através de telefones, né? Eu acho que é uma coisa que no pós-pandemia vai beneficiar bastante os pacientes. Uhum. Ok, muito obrigado, Márcio. Cristiano, eu gostaria de falar mais algum ponto, algum comentário? Só agradecer mesmo, e acho que a gente ouviu uma amplitude de conhecimento, e só para colocar, José Otávio, acho que o conhecimento das pessoas sempre é importante. A opinião das pessoas, então, mais ainda, você está coberto de razão e de uma profundidade muito que é muito verdadeira. Acho que a própria pandemia mostrou muito disso, de que a gente não tem como querer fazer uma padronização de uma ação para o país inteiro. A pandemia mostrou de que enquanto São Paulo estava numa situação grave, e a região norte estava reagindo de outra forma, Nordeste estava parecia que estava 21 dias anterior, agora já começou o Sul, ou seja, não dá para tratar da mesma forma. Isso é impossível, sem falar das questões ainda regionais dentro dos estados. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, imagine quando a gente for trabalhar, e a gente trabalha dessa forma, com doenças crônicas que ela tem uma amplitude de interferências, né, que são de toda a questão alimentar, das atividades da atividade física, de como as pessoas são educadas. Então, não tem como, entendeu? Então, isso também a pandemia está ensinando para a gente. E eu só queria deixar, para finalizar, uma preocupação, que é um debate que a gente vai precisar travar, porque eu tentei trazer, inclusive na minha fala inicial, sobre esse processo, esse movimento que está se tendo de se buscar aplicar ainda mais recurso na média e alta complexidade em detrimento da atenção básica. E para a doença crônica, para as pessoas que têm condição de doenças crônicas, isso é quase que fatal, porque é ali que elas, na atenção básica, que elas têm o acesso, é na atenção básica que elas têm, inclusive tem vários estudos que apontam isso, que elas têm o maior contato durante muito mais tempo. Então, a gente fragilizar a atenção básica é a gente gerar uma condição muito, muito ruim para essas pessoas. É quase que deixar essas pessoas órfãos. E eu acho que esse período de pandemia deixou muito claro isso, né, de que se tiver uma ausência da atenção básica, isso pode ser catastrófico para essas pessoas, né? Então, é algo que eu tenho debatido muito sobre isso, né, para que a gente também saiba dosar da necessidade de estruturar o sistema, mas não pode existir uma condição que leve a uma destruturação ou, principalmente, colocar uma contra a outra, visto que a gente tem uma emenda constitucional 95, ela está aprovada e que impossibilita, inclusive, congelou, inclusive, os investimentos.
E aí o bolo é o mesmo, ele não cresceu, o bolo é o mesmo. Ele só vai ser dividido de forma diferente. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa se atentar. Né? E obrigado, Mark, mais uma vez, né? E boa noite a todos. Nós que agradecemos, Cristiano, pela sua fala, né, suas colocações que são tão importantes, né, e a gente sabe quão importantes realmente no Brasil todo, que é na atenção primária que essas pessoas vão ter aí o contato com as suas equipes, né, com as equipes que vão acompanhá-las durante toda a vida, né, de uma pessoa que tem uma condição crônica. Muito obrigado. Então, eu vou agradecer a presença, a participação de todos os panelistas e debatedores hoje e também a todos que nos assistiram, nos acompanharam aqui pelo Zoom e também pelo Facebook. Né? Já passamos bastante do horário e a maioria ainda firme nos acompanhando. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e todas. Até logo mais.